Bom dia. Hoje nosso grupo vai falar sobre herbicidas em pastagem. O grupo é composto por mim, Adriele, e pela Bruna. Bom, a causa do aparecimento de plantas invasoras em pastagens se deve principalmente às medidas inadequadas de manejo das plantas forrageiras, como o pastejo ou as roçadas impróprias. Quanto ao número de cortes ou a época de controle de invasores, o empobrecimento do solo, tanto quimicamente como fisicamente, a deficiência ou excesso de água e o cultivo de plantas forrageiras não adaptadas às condições ambientais. De maneira prática, pode-se caracterizar uma pastagem degradada pela presença de plantas invasoras, uma vez que, ao se instalar em determinado local, encontram ali as condições que permitem crescer e multiplicar-se. É o caso das guanchumas ou vassouras, que são indicadoras de solo compactado, do sapé, que indica a acidez do solo, e da samambaia, que indica altos teores de alumínio tóxico no solo. Bom, as daninhas de folhas largas. A infestação dessas daninhas é considerada um dos principais fatores entre os vários que contribuem para a baixa produtividade da pastagem. Assim, a eliminação dessas plantas daninhas é problema que todo pecuarista depara-se constantemente, já que a maioria do rebanho nacional é criado e mantido quase que exclusivamente no pasto. Uso de lotação adequada. Principalmente no período de estiagem e no início do período chuvoso, determina a possibilidade do aparecimento de plantas daninhas na estação chuvosa. É importante considerar o banco de sementes de plantas daninhas no solo, sendo este exposto em número de sementes por área ou quantidade de solo. Os problemas causados pelas daninhas. O problema de invasão de plantas daninhas está ligado diretamente à grande capacidade que elas têm para competir com as gramíneas cultivadas como pastagem, pois levam uma série de vantagens nessa competição. Além disso, uma vez germinadas as sementes, as plântulas das plantas daninhas crescem mais rápido que das pastagens. Isso proporciona às plantas daninhas maior facilidade para captar água e nutrientes durante os períodos críticos e aumentar a sua área foliar rapidamente. Os problemas causados pelas daninhas em pastagens podem ser enumerados por competição por espaço, luz, por água e nutrientes, queda real da capacidade de suporte por área, aumento do tempo para a formação das pastagens, o ambiente propício ao desenvolvimento de parasitas externos e ferimento nos animais, risco de erosão e a estética da fazenda. Bom, os métodos de controle são eles pode ser o fogo, que é o controle manual através do uso do enxadão, controle manual através de foice, controle mecânico através de roçadeiras, controle químico, que são os usos dos herbicidas. Controle químico. O controle químico é o método mais rápido e necessita menor quantidade de mão de obra.
A utilização de herbicidas, ao acabar com a competição causada pelas plantas daninhas, ajuda no aumento da produção de massa verde na pastagem. Consequentemente, o aumento da capacidade de suporte. Após a limpeza das pastagens, é fundamental que se utilize boas práticas de manejo, para evitar a sua reinfestação e mantê-la produtiva por um longo tempo. Ao se optar pelo controle químico, deve-se definir o herbicida e o método de aplicação mais eficiente, econômico e seguro para cada caso. Bom, as pastagens... Ai, meu Deus. Deve-se verificar as condições das pastagens, que é, antes de recomendar a utilização de herbicidas numa pastagem, é fundamental verificar se há um número suficiente de plantas forrageiras para tomar o lugar das plantas daninhas que serão controladas. Quando a pastagem está em adiantado estado de degradação, pode ser mais vantajosa a reforma do pasto. Deve-se também fazer a identificação da planta daninha, que é, primeiramente, antes de definir um programa de controle de plantas daninhas em pastagem, sugere-se que identifique as espécies infestadas. Com isso, pode-se conhecer suas características morfológicas, anatômicas, ecológicas, capacidade competitiva e susceptibilidade aos herbicidas. Também deve observar o tipo de folhagem. As folhas do tipo coriáceo dificultam a penetração do herbicida nas aplicações. Deve-se escolher o herbicida e o aditivo apropriado para facilitar a absorção. Assim, deve-se escolher um tipo de aplicação no qual este fator não determine o resultado da aplicação. Deve-se observar também o estágio de desenvolvimento, que é o estágio da planta daninha interfere diretamente na eficiência das aplicações foliares de herbicidas sistêmicos. Esse tipo de aplicação deve ser utilizado quando as plantas daninhas estão em pleno desenvolvimento vegetativo, pois a planta apresentará boa área foliar para absorção do herbicida e haverá uma melhor translocação, o que ocorre durante o período chuvoso. Como o herbicida deve também atuar a nível radicular, aplicações foliares durante esse estágio podem não obter um sucesso desejado. Também deve-se observar a densidade de infestação. É importante para a escolha do tipo de aplicação e do equipamento. No caso de aplicação foliar, quando a porcentagem de infestação é elevada, recomenda-se utilizar equipamentos tratorizados, desde que a topografia da área o permita. Bom, as pastagens degradadas. A gente entende por reforma de pastagem o processo de preparo do solo, implementação de um programa de controle de erosão, correção do solo, adubação e semeadura do capim. Na recuperação da pastagem, faz-se apenas a correção e adubação do solo, não se fazendo o processo de preparo mecanizado da área. Algumas plantas daninhas não são tão fácil o controle.
por exemplo, as herbáceas. Nesse caso, a recuperação com a adubação química é interessante e deve ser feita sempre após o controle químico das daninhas. Por outro lado, existem plantas daninhas de difícil controle, e essas se apresentam com um grau de infecção alto, e deve-se optar pela reforma da pastagem. As áreas infestadas por gramas são pastagens de difícil recuperação, e nesse caso deve-se optar também pela reforma. As áreas degradadas com baixa fertilidade de solo, quando vedadas, elas apresentam visualmente um pequeno crescimento e, consequentemente, pouco acúmulo de forragem. Desse modo, se tem a interpretação de que essas áreas devem ser reformadas, pois não respondem à vedação. Obviamente, o ritmo de crescimento da forrageira não é alterado apenas pela vedação, devendo-se também fazer a reposição da fertilidade do solo. As plantas forrageiras, em relação à produção de forragem, respondem mais ao nitrogênio que aos nutrientes. No entanto, as maiores respostas às adubações nitrogenadas se dão quando os outros nutrientes do solo estão em níveis adequados. Isso mostra que apenas a aplicação do herbicida não pode garantir a produção de forragem esperada, pois outros fatores de produção estão necessitando manejo. Portanto, o uso e manejo de herbicidas em pastagens demanda avaliação ampla de pastagem nos diferentes aspectos relacionados a uma produção e utilização. Agora eu vou passar a palavra para a Bruna. Eu vou falar um pouquinho dos métodos de aplicação. A aplicação foliar, ela é quando a cauda do herbicida ela é aplicada nas folhas da planta daninha e também nas folhas da pastagem. Dependendo da infestação que tem na sua área, que se ela for menor que 40%, é recomendado a aplicação foliar dirigida, que é aquela que se aplica só nas folhas da planta daninha. E se a infestação da área for maior que 40%, ela é aplicada em área total, que é sobre a planta daninha e a pastagem. E tem aplicação no topo, que é aplicado o herbicida diretamente no topo, como já fala, e é logo após o corte rente ao solo da planta. Ele é aplicado com pulverizador costal, manual, e é recomendado o uso de corante ali para as plantas tratadas, para identificação. É usado o azul de cotileno. E temos também a aplicação no tronco. É um método utilizado para os arbustos de grande porte ou resistentes, né, à aplicação foliar. O herbicida ele pode ser aplicado no caule, sem roçada e com pulverizador manual também, ou pincelamento basal de 30 a 40 centímetros de altura. E geralmente ele se utiliza as soluções com óleo diesel. Temos o tratamento no solo, que é utilizado com herbicida granulado, que ele pode ser absorvido ali no sistema radicular da planta, translocando para a área aérea. Pode passar. As daninhas herbáceas. As dicotiledôneas herbáceas, que são as de folha larga. As plantas dicotiledôneas, elas geralmente não são muito palatáveis, porque elas contêm
elas contêm espinhos, então faz com que os animais eles evitem elas, né? Então, temos alguns exemplos como o cipó, o barbasco, joá, as vassouras, a mamona, a samambaia e o carrapichão. Embora as plantas herbáceas de caule macio, elas sejam mais comuns na pastagem, os arbustos e os subarbustos se constituem no principal problema da situação da área, né? Então, como exemplo das plantas arbustivas e subarbustivas, temos o malvasto, a erva de rato, a urtiga, a aça-peixe e o barbatimão. Aí, as gramíneas, elas constituem o mais importante grupo de plantas de daninhas herbáceas, e algumas são invasoras de crescimento rápido, de baixo valor forrageiro e são perenes. A de mais difícil controle são o rabo de burro, o amargoso, capim amargoso, a grama batatais, o capim-capeta, capim-navalha e o capim de capivara e pé de galinha, entre outros. Os presentes em várzeas úmidas que é sujeitos a encharcamento, sendo de mais difícil controle, tem as ciperáceas, que é a tiririca, a navalha de macaco, o junquinho, a tiriricão, e entre outros. E então, pode passar. As plantas daninhas, elas apresentam diferentes hábitos de crescimento, que é classificado pelo tamanho e pelo porte. Então, o conhecimento das características, ela permite a recomendação adequada do herbicida que vai ser utilizado no local. Então, as espécies, as de porte pequeno e caule não lenhoso, a aplicação de diferentes formulações de herbicidas nas plantas novas, ela vai apresentar uma maior eficiência de controle, podendo ser pela aplicação foliar. E para as espécies subarbustivas ou arbustivas, que é as com caule não lenhoso, ela recomenda a roçagem antes da aplicação do herbicida. Porque nessa situação, a aplicação foliar, ela ser realizada ali quando as plantas estiverem rebrotando, ou seja, em crescimento para maior eficiência de controle, né? Então, para alta eficiência de controle das espécies lenhosas, as arbustivas, é recomendado o corte e a aplicação do produto no tronco, imediatamente depois que ocorreu o corte ali, antes que se inicie o processo de cicatrização, né? Pode passar. E aqui o uso de herbicidas em pastagens. O uso de herbicidas nas pastagens, ele ocorre em duas situações, que é a aplicação na formação ou reforma. Ou seja, nas pastagens recém-plantadas ou reformadas, ela geralmente ocorre com a germinação da semente das plantas daninhas no banco de semente, ou com a da gramínea forrageira. Então, dependendo da quantidade existente, o controle das invasoras deve ser feito para garantir o desenvolvimento da gramínea forrageira. E a aplicação desses herbicidas em pastos reformados, ele pode ser feito entre 30 e 40 dias após
a germinação ou a ocorrência do rebrote dessas invasoras de folha larga. E temos também a aplicação na manutenção ou recuperação, que consiste na utilização desses herbicidas nas pastagens já estabelecidas, que já tem ali uma boa cobertura de gramínea forrageira, mas que apresentam ali a reinfestação das plantas daninhas, das invasoras. A aplicação ela pode ser feita em área total ou dirigida, em função do índice da infestação que tiver ali na área. Então, caso a planta daninha ela tenha atingido um porte mais elevado, como é o caso da aça-peixe, que ela pode chegar a ter 2 metros de altura, ou as plantas próximas à florada, ela é recomendado o controle mecânico associado, que é onde efetua a roçada e cerca de 40 a 60 dias antes da aplicação do herbicida. Pode passar. E aí chegamos à conclusão que as plantas daninhas, elas causam prejuízo no sistema de produção da pecuária e devem ser controlados periodicamente. A presença dessas plantas mostra a necessidade dos ajustes no manejo da pastagem e que a mesma pode estar em processo de degradação ou então mal manejada, submetida a superpastejo, que oferece a oportunidade de estabelecimento daquelas plantas daninhas na área. E é importante o manejo, a pastagem, como cultura perene, devendo dispersar os tratos culturais necessários para maximizar a sua produtividade. Muito obrigada pela atenção.